Boa tarde já a todos vocês. Primeiro, fazer um agradecimento à comissão pela oportunidade não só de estar falando com vocês nesse momento, mas de ter ouvido ontem importantes palestras. Acho que aprendi muito, espero aprender ainda até o final desse seminário, mas com certeza foi importante para a minha própria formação política ter essa chance de estar aqui com pessoas tão qualificadas e com visões distintas a respeito do Brasil no momento de turbulência. A pergunta e a provocação que vocês fizeram para esse nosso painel me deixou feliz. Eu estava com medo de será que a gente vai ficar debatendo o passado, a dificuldade, ou a gente vai olhar para o futuro? E a pergunta de vocês inspira o futuro. Quando vocês perguntam como ter confiança nos políticos nesse momento de crise evidente da política, dos seus partidos. Houve aqui na primeira palestra, eu acho que faz uma provocação a gente, realmente, quando coloca essa reflexão da institucionalização dos partidos, em detrimento desse quadro caótico de fragmentação que a gente percebe. E foi bom para mim também ter podido observar essa visão externa, porque nós vivemos um caos partidário no país na prática e sofremos os efeitos disso. Por outro lado, a gente consegue identificar, e aí eu queria fazer um comentário a respeito de sua palestra, a gente consegue identificar essa polarização PSDB-PT nas eleições presidenciais, mas quando a gente vai para o parlamento, é onde a gente percebe a fragilidade do nosso quadro político. Você tem, a população ela consegue identificar nas eleições majoritárias, ela tem um critério para voto, mas a abertura de novos partidos sem identidade ideológica e programática virou um business no Brasil, virou um negócio. Então o cara faz um partido porque ali tem interesse, tem fundo partidário, que é dinheiro, e tem tempo de televisão a ser negociado em eleição, que vai virar a ocupação depois das estatais para fazer dinheiro através da corrupção, como foi muito bem colocado aqui pela manhã na apresentação sobre a Lava Jato. Então, o sistema partidário brasileiro ele está intrinsecamente ligado à corrupção que a gente vê hoje nas estatais de uma forma geral, mas na política brasileira. Ou seja, esse formato de grandes partidos e vários partidos sem posição ideológica e programática só contribuem para que a gente tenha dificuldade em apresentar soluções, em fazer uma reforma política e ajudam aos corruptos, porque é exatamente nesse sistema que eles encontram o seu espaço de poder e o seu espaço para fazer as negociações que nós não queremos ver dentro desse processo. A gente tem um episódio que eu queria voltar um pouco atrás, e fiquei até feliz ontem conversando com o ministro Barroso informalmente, mas quando fazia uma avaliação da decisão que foi tomada agora há pouco, em 2006, mas referente à decisão da cláusula de desempenho, que foi uma decisão que o Brasil, uma decisão que o Brasil tomou em 95, que exatamente iria limitar ou construir uma tendência de uma maior unificação do nosso quadro partidário, em partidos mais sólidos e com maior presença e inserção na sociedade. E em 2006 houve uma decisão que terminou não deixando com que a cláusula de desempenho, que é polêmica, a gente sabe que alguns países da Europa adotam, outros não, mas que, na minha opinião, no quadro brasileiro é essencial. Eu chamo essa da pré-reforma. Desde ontem eu vi em várias palestras a necessidade de uma reforma política para a gente avançar na democracia brasileira. E eu não consigo ver uma reforma política com a nossa legislação, onde você precisa de 308 votos na Câmara dos Deputados, 3/5, quando você tem 29 partidos. Desses 29, vamos ser bem otimistas e dizer que nós temos 4 ou 5 partidos com posições ideológicas e programáticas. Na grande maioria, os outros estão ali com os interesses nessa coisa desse jogo, da ocupação de espaço, do interesse no fundo partidário, do interesse na negociação. Dificilmente você cria um consenso com essa fragmentação sem posição ideológica. Porque você poderia até ter um quadro com 29 partidos, desde que eles tivessem identidade ideológica, a partir daí você criaria coalizões em cima de programas, em cima de ideias. Mas se você tem de 29, 23, 24, 25 partidos sem nenhuma ideia, porque os partidos não têm absolutamente nenhuma ideia, eles transitam de um governo para o outro. A gente escuta isso na Câmara com frequência. Alguns deputados dizendo, eu não mudo, quem muda é o governo, quer dizer, eu vou continuar sempre do lado dele. E se você olhar, eu chamo, agora veio o nome de Centrão, mas eu costumo chamar de massa cinzenta, que é aquele pessoal que apoiou Sarney, que apoiou Fernando Henrique, que apoiou Lula, que apoiou Dilma, que hoje apoia Temer, e que a gente tem uma certeza,
em 2019 eles vão apoiar quem ganhar a eleição de 2018. Então, esse grupo, sem identificação, atrapalha muito a gente. Então, nós precisamos ter um processo que consolide realmente o quadro partidário. Isso é verdade. Não vamos desistir, eu sou otimista. Eu acho que, apesar disso, o Brasil está vivendo um momento extremamente importante, a partir de uma medida restritiva do funcionamento dos partidos que não têm voto, porque eu acho que a gente só reduz através do eleitor. Não cabe a um grupo de iluminados dizer quais são os partidos ideológicos ou que merecem ter representação. O eleitor, o processo democrático, o eleitor vai votar e vai identificar quais partidos merecem ter sua representação. Mas ele precisa escolher e, a partir daí, a gente aprofundar. Com isso, a gente pode construir um quadro com um fim de coligações, que é uma aberração essa eleição nossa, onde você tem um sistema proporcional com coligações, o eleitor vota num candidato, elege um de outro partido com uma pauta diferente, com uma história diferente, e ele, na verdade, não sabe qual é a função do seu voto. Não há obrigatoriedade para que as coligações elas permaneçam como bloco parlamentar ao longo do mandato, então você faz uma coligação regional com o único intuito de eleger aquelas pessoas, passou, cada um vai para o lado, então o voto, e a vontade do eleitor não é o voto, a vontade do eleitor termina não sendo respeitada. Por isso, a imagem que o Molon falou aqui, deturpada que nós temos, é da nossa representação política, porque o sistema eleitoral da gente está equivocado. Eu sou um defensor do voto distrital, sendo ele misto ou puro. Nós temos variações, principalmente aqui na Europa, de voto distrital, onde a gente consegue dar uma coisa que eu acho mais importante para a gente nesse momento, porque não dá para a gente pensar na mudança completa do quadro partidário de uma hora para outra. Mas nesse momento, como é que a gente aumenta, aí a pergunta inicial de vocês, como é que a gente ganha a confiança de novo, ou mantém a confiança das pessoas nos políticos e nos representantes? Tem que haver uma palavrinha chamada pertencimento na ação política. As pessoas têm que se sentir parte. Elas têm que, não é simplesmente escutar o discurso e concordar com o que a gente está falando. É você poder opinar, é você poder interagir, é você poder discordar, é você poder criticar, é você acreditar que você está fazendo parte de alguma coisa, que aquele movimento político não é um movimento do deputado fulano que quer enriquecer através da política, que quer se dar bem, que quer indicar os seus companheiros ali para funções estratégicas, naquele objetivo exclusivo da manutenção do poder. As pessoas têm que se sentir parte. Para as pessoas se sentirem parte, nós precisamos de um formato diferente na atuação. As redes sociais hoje, elas já nos dão um auxílio. De uma certa forma, a gente passou a ter uma comunicação de via dupla pela primeira vez. Até então, o político ele falava no palanque, ele falava na rádio, ele falava na televisão, mas o eleitor só ouvia. Ele não tinha o espaço para poder voltar e dizer o que ele pensa a respeito daquela opinião. Verdade que nem todos os políticos estão conectados a esse novo momento, a essa nova realidade. Mas eu acho que é essencial, e pelo menos na minha atuação, eu acho que tudo mudou no momento onde não só quem fisicamente pode estar comigo, mas onde eu consigo fazer um discurso, como esse, por exemplo, agora que eu estou transmitindo ao vivo no Facebook. O meu eleitor lá no Recife, ele está acompanhando o que a gente está falando aqui, porque eu sou um agente público, sou um funcionário público, sou funcionário do povo, estou no exercício do mandato, me ausentei do meu país. O meu eleitor tem que saber o que eu vim fazer aqui, que opinião eu vim colocar. Então eu faço questão de que pela internet ele possa acompanhar ao vivo, depois a gente vai fazer divulgação disso nas outras redes, as pessoas já devem estar aí criticando, elogiando, quer dizer, há o feedback. Então a gente pode perceber, até se eu tiver aqui alguma opinião equivocada, do nosso próprio eleitor, qual é essa opinião equivocada, para que eu possa fazer reflexão, posso estar certo, posso estar errado. Isso mantém esse sentimento de pertencimento ao mandato e ao exercício da política, para a gente poder manter realmente a confiança das pessoas. Eu acho que sempre enfrentei, dentro do processo político, um formato alternativo de fazer campanha. A gente tem a imagem do deputado federal, aquela campanha tradicional. O cara tem ali o apoio dos vereadores, dos prefeitos, manda montões de dinheiro e termina se elegendo sem o eleitor de verdade conhecer a pauta daquele candidato. Vota porque o prefeito, com a sua estrutura, apoiou, porque aquela liderança regional apoiou. Já na última campanha para deputado federal, por opção política, eu optei por não ter apoio de vereadores e de prefeitos, porque achei que nós, nessa crise de representação, nós precisávamos de um canal direto com o eleitor, e que a campanha tinha que ser construída em cima de uma pauta parlamentar, e não através do apoio de terceiros, da terceirização do voto. O voto ele tem que ser direto, você tem uma pauta parlamentar e a população vai escolher. É evidente que o caminho alternativo é difícil, mas há espaço, porque há também
no Brasil hoje um movimento crescente de pessoas que não estão aceitando as coisas do jeito que eles estão. E nós não vamos mudar o sistema fazendo a mesma coisa que os outros fizeram. Se a gente, de alguma forma, não inovar no processo eleitoral e não inovar no processo político, nós não vamos conseguir, de forma alguma, esse avanço. Essa hecatombe que a gente está vendo no Brasil, o maremoto, a Lava Jato, as investigações, o que está fazendo aqui o doutor, o pessoal do Moro. Eu tenho uma visão muito otimista disso que está ocorrendo no Brasil, sem querer aqui partidarizar e colocar opinião contrária ou a favor do governo que saiu, do governo que entra, mas esse processo ele é uma revolução interna do nosso sistema político. Tudo que está ocorrendo, não no curto prazo, não quero olhar o agora, esse mês, o mês que vem. Nós temos que ter um pouco da perspectiva histórica desse processo. A nossa vida é muito curta e nós temos sempre o imediatismo de querer olhar esse momento atual. Mas olha 10 anos para frente, eu não tenho dúvida de que nós vamos ter uma política mais limpa, de que nós vamos ter separado o joio do trigo, de que nós vamos ter, talvez, algumas vítimas, algumas pessoas inocentes, não condenadas, porque eu confio no julgamento da justiça brasileira, mas talvez com sua imagem arranhada. Mas eu não tenho dúvida que, no balanço geral, nós estamos ganhando muito como sociedade. Nós estamos evoluindo e bastante com a percepção que hoje há no Brasil de alguns mitos que acabaram. E eu acho que inicia-se no mensalão, mas a Lava Jato ela tem um simbolismo muito forte nesse sentido. Há 10 anos atrás, o que era o ditado popular corrente no país é que rico não ia preso. Era isso que era dito no Brasil. Colarinho branco, rico não é preso. Hoje nós temos grandes empresários brasileiros presos há bastante tempo. Nós temos presidentes de partido, deputados federais, senadores, nós temos pessoas da maior, da elite política e econômica brasileira presos. Então mudou um pouco essa perspectiva. Não dá mais para a gente dizer que o Brasil é um país da impunidade. Não é porque tem muito corrupto não punido que nós vamos deixar de entender que tem muito corrupto punido no Brasil. É um processo. Nós não iríamos, de forma alguma, em 2, 3 anos, punir todos aqueles que cometeram atos ilícitos. Mas nós temos que começar em algum lugar. E o Brasil começou em algum lugar. As instituições brasileiras estão funcionando e elas independem do nosso quadro político partidário. A Polícia Federal, o Ministério Público, a Justiça estão cumprindo seu papel. E com o apoio da sociedade, que é mais importante. Essas ações que ocorrem hoje, elas estão tendo o resultado que estão tendo, porque a população brasileira percebe nelas uma tentativa de mostrar que o crime não compensa, através da política, que a política deve ser exercida para transformar a sociedade, com ideias, com propostas, e não com os objetivos, como disse, os objetivos pessoais. Ninguém está acima da lei. Essa é uma transformação que, inevitavelmente, irá ocorrer no Brasil, e, como disse, dentro de 10 anos. Eu não sei como vai ser nosso quadro partidário, eu espero que seja um quadro mais claro, com menos partidos, não no intuito de proibir novos partidos ou da criação de partidos, mas com partidos reais, com funcionamento parlamentar, que exerçam um funcionamento parlamentar real. É completamente improdutivo o que a gente vê hoje na Câmara dos Deputados, que é a minha experiência atual. Você tem lá um partido da mulher, que tem um deputado que é um homem, e que encaminha o voto dele em todas as matérias. Quer dizer, ele é líder dele mesmo, e nós temos que ouvir ele encaminhar o voto dele. Então ele diz como o partido dele vai votar, só que ele é um parlamentar. Então veja como isso é improdutivo. Estou dando um exemplo de um, você tem outros partidos com 2, com 3, sem nenhuma posição ideológica, nem precisa dizer que o Partido da Mulher, que só tem um homem como parlamentar, e que aí não há nenhum tipo de posição ideológica. Mas não é só esse o problema, é a questão realmente da produtividade. Como é que a gente avança na reforma política? Será que esses partidos sem posição têm interesse de um sistema eleitoral mais justo, onde haja o pertencimento, onde o eleitor identifique o que representa e o que defende um parlamentar? Tem uma coisa na política que a gente costuma ouvir, né? Todo político é ladrão. Isso é uma coisa geral, não é nem no Brasil, isso é no mundo. Há uma perspectiva negativa a respeito da política. Mas, por outro lado, no Brasil é muito comum também. O mesmo cidadão que diz, todo político é ladrão. Aí você diz, mas em que você votou para deputado? Não, votei para João, que é aqui da cidade, eu conheci ele da igreja, o pai dele não sei o que tal, mas ele é honesto. Então, veja que dicotomia. As pessoas acham que todo político é ladrão, mas aquele que ele conhece de perto, que ele acompanha a atuação, que tem uma vida presente na comunidade dele, ele acha que esse é o único que presta e os outros 512 deputados federais não prestam. Então, quando você aproxima o eleitor do seu representante, você tende a qualificar essa representação.
Verdade que tem gente que não lembra quem votou, mas esses que lembram, eles têm uma identidade positiva. E você tem um pedaço do parlamento que é bem intencionado, independente da posição, de estar mais à esquerda, de estar mais à direita, da posição ser mais conservadora ou mais progressista. Eu faço um cálculo aí, a grosso modo, de que para dividir o Congresso, hoje a Câmara dos Deputados, em 3 terços. Um terço de pessoas bem intencionadas e que estão lutando, cada um ao seu modo, na minha opinião, alguns com pautas equivocadas, outros com pautas corretas, mas que estão lutando a seu modo. Um terço de gente que está ali para se dar bem, para fazer esquema, para roubar, para enriquecer. E tem um outro terço que não são pessoas ruins, mas que desistiram. Talvez estejam lá há muitos mandatos, que o sistema é assim mesmo, e não tem mais a energia para lutar. Nós podemos resgatar como sociedade a energia desse terço, porque esse vai ser essencial para as mudanças necessárias. Porque se nós ficarmos nesse embate entre o terço do bem e o terço do mal, esse grupo do meio que desistiu, mas que necessariamente não são de pessoas de má índole, e talvez até quando ingressaram na política tinham ainda aquele brilho, aquele sonho, resgatar essas pessoas para o processo de mudança é essencial. E a sociedade que vai ter uma responsabilidade grande dentro desse processo. Em chamar o parlamentar, em chamar o representante, para que ele participe da pauta mínima de decência. A questão do presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, passou por isso. No início, nós não tínhamos maioria no Conselho de Ética e talvez nem no plenário para a cassação do seu mandato. Mas esse terço que tinha desistido, ele se sentiu pressionado pela sociedade. O primeiro terço já estava lá. Ele veio e tentou nos ajudando a formar a maioria. Ficou muito explícito na votação. Foi um 11-9 a favor da cassação do deputado Eduardo Cunha, mas onde nós tínhamos 9 votos já consolidados desde o início e 2 que vieram na última hora. São aquelas pessoas que sentiram a pressão da sociedade e passaram a entender que naquele momento eles tinham que responder aos anseios dos seus eleitores nesse processo. Uma outra coisa que queria aqui aproveitar para falar, quando a gente fala da fragmentação também no nosso quadro político, no nosso quadro partidário, da fragilização dos nossos partidos políticos, isso também ocorre porque a gente tem uma lacuna nas pautas e agendas do nosso país. Não é à toa o que demonstrou aqui o professor Timo na sua apresentação, que o PT seja o partido com maior identificação no eleitor, maior rejeição e maior aprovação também. Isso tem motivos. O PT teve mais clareza, num certo momento da história, em apresentar sua pauta. Isso traz, por um lado, simpatizantes e, por outro lado, rejeição. Os outros partidos tiveram, historicamente, dificuldade em dizer o que pensam. Hoje a gente tem uma lacuna no Brasil, inclusive do contraponto ao que, teoricamente, é o pensamento corrente na chamada esquerda brasileira. Eu gosto mais dessas denominações, porque eu acho que elas estão, no Brasil, extremamente ultrapassadas e tem um viés, inclusive, prejudicado por conta de uma ditadura militar de direita na década de 60 e 70. Mas o que a gente tem hoje, de contraponto a um pensamento corrente da atual esquerda brasileira de ocupação do Estado, de um Estado maior, de um Estado provedor, quer dizer, dessa relação em que as pessoas precisam do Estado, nós não temos um contraponto a isso. Qual é o partido que, de forma clara, apresenta hoje uma pauta liberal no Brasil? Mas quando fala uma pauta liberal, inclusive a gente conversou muito isso informalmente ao longo desses 2 últimos dias, há uma contradição. A pauta liberal, e quando ela se apresenta no Brasil de forma muito tímida, porque nós tivemos, inclusive, o que se chama uma ditadura militar de direita no Brasil, uma ditadura extremamente intervencionista. Se você olhar o modelo de crescimento da década de 70 da ditadura militar, é um modelo muito parecido com o que foi apresentado no governo Lula com o PAC. Então é o governo indutor do crescimento econômico. Não dá para dizer que aquilo foi uma experiência nem de perto liberal. Quem é que está defendendo hoje esse projeto dentro do país? Veja a lacuna no nosso debate e na nossa discussão. E se você defende uma pauta liberal, você também tem que defender de que se o Estado não deve intervir, teoricamente, na atividade econômica, no mercado, se ele deve deixar, é evidente que com a mínima regulamentação, mas se ele não deve interferir na atividade econômica, que direito tem o Estado de intervir na decisão pessoal de um indivíduo, se ele quer casar com um homem, com uma mulher ou com um cachorro? Eu não tenho que intervir no negócio dele, eu vou intervir na decisão pessoal dele. Eu vou intervir
na decisão pessoal dele a respeito da utilização de drogas. Quer dizer, são pautas para a gente discutir. A esquerda tem praticamente um monopólio desse debate. Com uma política do ponto de vista econômico comprovadamente não bem sucedida, isso não falo da experiência Brasil, mas esse processo estatizante ele deu errado na grande maioria dos países. Então você não pode confrontar essa perspectiva de um Estado mais moderno e mais liberal, porque a gente não tem uma alternativa no Brasil que encare essa pauta, mas que também seja progressista do ponto de vista comportamental, que respeite as liberdades individuais. Essa lacuna de debate no Brasil ajuda também a nossa fragilização. Não sei até que ponto a população brasileira está preparada para ouvir esse discurso, porque há uma percepção no Brasil sempre do Estado lhe dar alguma coisa. Então, a população mais pobre quer o assistencialismo direto, a classe média está presa nos corporativismos do serviço público, a nossa classe empresarial, ela sempre quer juros subsidiados, ela quer isenção de tributos, ela quer também algum benefício. O político que exerce o mandato, ele não exerce o mandato em benefício do povo, ele exerce em benefício próprio. Então, todo mundo está querendo receber alguma coisa do Estado. Isso é uma questão cultural, e isso reflete diretamente na política. Até onde a gente vai ter capacidade de vencer isso, quem vai dizer é o tempo. Mas eu fico muito animado quando participo de um fórum como esse, com quem eu tenho certeza que vai ser a elite intelectual brasileira. Espero que vocês voltem para o Brasil. Eu vim fazer um mestrado aqui também, pensava em não voltar. Acho que sou muito feliz por ter voltado. Então, eu sei que alguns podem querer seguir carreira aqui no Reino Unido, na Europa, mas voltem para o Brasil, porque o Brasil vai precisar de vocês, com a cabeça aberta que vocês têm demonstrado ao longo desse encontro, para poder confrontar ideias, para não ter posição emocional nesse momento. Então, vocês vão ser muito necessários para a gente poder construir um Brasil com uma nova visão do que deve ser o Estado e de como o Estado deve ajudar a nossa população a sair das nossas desigualdades e das nossas contradições. Muito obrigado.